Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast semanal Parresia. Com esse podcast nós queremos todas as semanas responder às dúvidas dos nossos internautas e aos vários e-mails que a gente recebe. Por isso, todas as semanas nós escolhemos um tema e giramos um pouco ao redor desse tema para tentar responder às várias dificuldades dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse ministério através da internet. O tema dessa semana é este: nós não somos melhores do que os outros. O que quer dizer isso? Bom, de onde nasceu esse tema? Primeira coisa. Alguns internautas estão demonstrando uma certa dificuldade no convívio com alguns padres e bispos, né? Vou citar alguns exemplos. O caso de um rapaz que queria receber a comunhão de joelhos. Ele sabe muito bem, ele estudou, ele já viu quais são os vários documentos da igreja que dizem que a pessoa tem o direito de receber a comunhão de joelhos, na boca e de joelhos. Ele vê o exemplo do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI faz isso nas suas missas. Para dar o exemplo para o mundo inteiro, o Papa está dando a comunhão de joelhos, para as pessoas recebem a comunhão de joelhos e na boca. Pois bem, não somente é uma coisa que é lícita, mas é um direito que a pessoa tem. E ele foi à missa com o seu bispo. E o bispo dele não é que seja um bispo extraordinariamente de esquerda. Não, muito pelo contrário. O bispo, ele até é um bispo moderado, né? De centro, poderíamos dizer. Um bispo mainstream, dizem os americanos, né? E, pois bem, ele foi lá, se pôs de joelhos para receber a comunhão e o bispo, na frente de todo mundo, o distratou. E disse que ele se levantasse, que ele não iria dar a comunhão para ele daquele jeito, porque ele não era melhor do que ninguém. Vejam onde é que está a coisa. Você não pode receber a comunhão de joelhos porque você não é melhor do que ninguém. Bom, segundo exemplo. Segundo exemplo, padres e seminaristas que querem obedecer à lei da igreja que pede, né, no cânon 284, que o padre use o hábito eclesiástico. E a CNBB especifica qual é o hábito eclesiástico. É o clergyman ou a batina. Pois bem, isso já aconteceu comigo algumas vezes também. Eu me apresento de batina e padres, meus amigos, pessoas que me querem bem, reagem. E dizem: vocês que usam batina, vocês acham que vocês são melhores do que os outros. Vocês estão querendo ser melhor do que nós. Terceiro exemplo. O exemplo de uma pessoa que se apresentou para o seu confessor e na confissão falou que estava fazendo jejum, né? E o confessor ficou indignado. Como que você vai agora fazer jejum? Que bobagem é essa? Você acha que você é melhor do que os outros? Você quer ser santa, né? E usando esses argumentos, você quer ser santa. Veja, gente. Primeiro que a gente fica admirado, né, com esse tipo de reação. A vocação universal à santidade é uma das coisas que a igreja sempre acreditou e que, sobretudo, quem insistiu nisso muito foi exatamente o Concílio Vaticano II. Né? Essas pessoas que se dizem apóstolos do Vaticano II, que seguem o espírito do Vaticano II e, no entanto, ficam indignados quando a pessoa quer seguir um caminho de santidade. É o fim do mundo. Então, de onde vem toda essa realidade? O que é que nós podemos dizer a respeito disso tudo? Bom, vamos considerar a coisa em dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico. Vocês sabem que no século XVI existia um senhor que é classificado atualmente como filósofo, poderíamos dizer
que ele é um cientista político, alguma coisa assim, chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele começou a pensar uma coisa diferente de todas as outras pessoas que, dentro da Europa cristã, tinham escrito a respeito de política, do convívio social e do ser humano. O que é que ele pensou? Veja, desde a antiguidade, desde os filósofos gregos e mais antigamente do que isso, porque a coisa é bastante antiga, está arraigado no ser humano praticamente. Os filósofos antigos pensavam assim: nós precisamos ser melhores. Eles olhavam o ser humano, viam que as pessoas tinham vícios, defeitos, erros, e que isso atrapalhava o convívio social. E não somente atrapalhava o convívio social, isso também fazia com que as pessoas fossem menos felizes. E exatamente buscando a felicidade, buscando a realização do ser humano, os filósofos antigos então diziam: nós estamos assim, mas nós não somos isso daqui, nós precisamos ser melhor. Nós precisamos melhorar. Então veja só, uma visão correta do ser humano, o ser humano está de um jeito, mas ele precisa se elevar acima daquilo que ele é hoje. Então, isto é a ética, isto é o comportamento espiritual, o comportamento social, o comportamento moral correto. Eu preciso me dar conta de que eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso melhorar, preciso me esforçar para ser melhor. Então quer dizer que existe um ideal que está acima de mim. Qual é esse ideal? Isso pode variar um pouco conforme a filosofia, não é? Se você vai e pergunta para Platão qual é o ideal, então Platão vai falar, não é, da ideia no hiperurânio, não é? O que é que o homem deve ser, o que é que o homem deve alcançar como sendo o homem ideal. Se você vai e pergunta para um cristão, o cristão vai dizer: olha, o ideal é Jesus Cristo. O ideal é Jesus, nós temos que ser como ele. E aí nasce toda a questão da imitação de Cristo. Que nós devemos imitar nosso Senhor e ser igual a Ele, porque esse é o nosso ideal. Nós sabemos que nós não devemos ser do jeito que nós estamos aqui, nós precisamos ser diferentes, precisamos mudar. Só que Maquiavel realizou uma revolução. Maquiavel disse: não, vamos parar com essa bobagem de querer ser melhor do que aquilo que nós somos. Vamos ser realistas, olha só. A coisa nasce, então, a partir de uma argumentação de realismo. Vamos ser realistas e vamos entender uma coisa. Nós precisamos ser aquilo que nós somos e acabou. Eu olho o ser humano e vejo como ele é. Eu vejo que ele é egoísta, eu vejo que ele mente, eu vejo que ele faz trapaças, eu vejo que ele faz coisas para alcançar seus interesses pessoais. Muito bem, o ser humano ele é isto. Então eu não tenho que querer ser diferente. Eu irei usar aquilo que o ser humano é para me realizar, para ser feliz. Eu não vou me elevar acima de mim. Eu vou ser aquilo que eu sou. Essa é a ideia de Maquiavel. Muito bem. Essa ideia de Maquiavel, hoje, no mundo moderno, é uma ideia vencedora. É a ideia que a maior parte das pessoas tem, e isto está infiltrado até mesmo no âmbito cristão, e como nós estamos vendo, isso está infiltrado, inclusive, no meio do clero. Não é? Nós adotamos como ideal humano aquilo que o ser humano é atualmente. Como é que se faz isso na modernidade? Como é que se faz isso no mundo atual? Através de estatística. Por exemplo, dá um exemplo assim, banal. Você vai e faz uma pesquisa estatística e descobre que um número imenso de jovens, sobretudo rapazes, se masturbam. Ora, se existe um percentual majoritário de pessoas que se masturbam, isto é normal. Portanto, a masturbação é normal, portanto, eu não tenho que lutar contra isto. Eu não tenho que lutar contra esse pecado. Por quê? Porque faz parte da normalidade. É natural. Esse é o argumento. Deu para notar onde é que está o problema? Ou seja, nós não nos elevamos acima daquilo que nós somos.
aquilo que nós estamos hoje é o que nós devemos ser, ponto e acabou. Isso é maquiavélico, gente. Isso é maquiavélico. Isso é pensamento de Maquiavel, e isto entrou tremendamente na cultura atual, sobretudo através do marxismo revolucionário. Por quê? Porque no processo de implantação da Revolução Cultural, um senhor chamado Antônio Gramsci fez estudos bastante extensos a respeito de Maquiavel. Mas não sou eu quem estou acusando isso. Isso aí você pode estudar. Vai lá, estude Antônio Gramsci e você vai ver que, para Gramsci, Maquiavel é algo muito bom e muito positivo. Inclusive, para ele, o Partido Comunista, que ele fundou na Itália, né? O Gramsci é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. O partido é o Novo Príncipe. Vocês sabem a obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, em que o príncipe pode usar os meios que ele quiser para alcançar o poder e para dominar com a força, né? E daí que vem a chamada ética maquiavélica, em que os fins justificam os meios. Então, o partido é o Novo Príncipe. Bom, não vou me delongar nessa história, porque não é isto que me interessa. O que me interessa é que está cada vez mais se arraigando no coração das pessoas essa convicção de que nós não temos que querer ser melhor. Não temos que procurar uma perfeição, um caminho de perfeição. E qual é o argumento que se usa dentro da igreja? O argumento que se usa dentro da igreja é o argumento da humildade. Ou seja, se você quer ser melhor é porque você é soberbo. Se você quer melhorar é porque você é soberbo, você se acha melhor do que os outros. Então, qual é a atitude espiritual que nós devemos ter, né? Como é que nós devemos reagir diante disso? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar e contribuir para que cada um de nós, né, saiba como reagir diante disso. Bom, primeira coisa. Vocês sabem que o demônio, ele, quando argumenta, ele nunca diz uma verdade completa, mas também ele nunca diz uma mentira completa. Por quê? Porque a meia-verdade e a meia-mentira, a meia-verdade e o meio-erro é muito mais sedutor. Ou seja, um erro, uma mentira demoníaca, ele que é o pai da mentira, é tanto mais sedutora quanto tem aspectos de verdade, ou seja, tem toda uma verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade. Por isso, o demônio sempre disfarça os seus argumentos com a verossimilhança, com uma aparência de verdade, e às vezes é até bastante convincente. A pessoa vai lá, comungar de joelhos, o bispo chega e diz, olha, você está achando que você é melhor do que os outros, e a pessoa sai de lá, que queria praticar um ato de virtude, queria comungar de joelhos, queria adorar nosso Senhor Jesus Cristo no próprio ato da comunhão, queria receber a comunhão dessa forma tradicional, bonita. A pessoa sai de lá com o rabinho entre as pernas, achando que ela é uma criminosa. Entende? Ou seja, você fica culpado, você se sente culpado de ter feito uma coisa boa.